Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar com você. Queremos desde já agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal. Pois bem, o assunto de hoje, assim como os demais, é um assunto muito polêmico, um assunto que tem muitas dúvidas no meio das comunidades evangélicas, um dos assuntos que eu diria particularmente que é dos mais complexos de se tratar na presente atualidade. Ronis, que assunto é esse que você está criando tanta polêmica assim? União estável é pecado? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Na graça. Pois bem, união estável. O que nós encontramos na Bíblia acerca da união estável? Na verdade, nós não temos uma base muito concreta à luz da Bíblia para se falar de união estável. Mas nós precisamos entender, então, o que é realmente casamento à luz da Bíblia. Porque quando nós falamos em casamento, as pessoas logo associam o casamento ao fato de ir a um cartório e fazer o registro desse casamento e em seguida receber uma certidão de casados. Só que na verdade, seria isso que a Bíblia nos ensina sobre casamento? Se você entender o que é casamento, você vai conseguir encontrar uma resposta para se a união estável é ou não pecado. Vamos entender então o que seria casamento. Vamos utilizar o texto de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 5, para a gente entender um pouquinho sobre o que seria casamento. Vamos lá então. Assim diz o texto. E disse, capítulo 19, versículo 5 do Evangelho que escreveu Mateus. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Homem, gênero masculino, mulher, gênero feminino. Então, se nós compararmos Mateus 19 com Gênesis capítulo 1, onde acontece o primeiro casamento, capítulo 2, desculpa, onde acontece o primeiro casamento, nós vamos entender que o primeiro princípio bíblico, ou a primeira orientação bíblica acerca do casamento é que o casamento é heterossexual, entre homem e mulher. Então, se o casamento é heterossexual, ele está cumprindo o primeiro requisito bíblico. Qual seria o segundo requisito bíblico? O segundo requisito bíblico está em Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, casamento, segundo o princípio bíblico, à luz da Bíblia, casamento ele é duradouro. Casamento ele é indissolúvel. Primeiro princípio, hétero. Segundo princípio, indissolúvel. Peraí, Rônison, só isso? Não. Casamento também é uma confissão pública, é um ato público. Quando nós lemos a história de Ruth, casando-se com Boaz, nós vamos ver que esse ato do casar-se ali, ele acontece na porta da cidade. Como testemunha, existem anciões, existem cidadãos, existem um grupo de pessoas testemunhando aquele momento. Então, além de ser hétero, além de ser duradouro, ele precisa ser um ato público. Pelo menos 3 princípios bíblicos. Quarto princípio bíblico, casamento, ele precisa ter a finalidade de constituir uma família. Se eu falo de constituir uma família, eu estou dizendo que casamento à luz da Bíblia é algo de extrema responsabilidade entre as partes. Observemos nós que casamento na Bíblia é isso. Hétero, duradouro, constituir família e responsabilidade. Isso é casamento à luz da Bíblia. Então dizer que a união estável é pecado, eu não tenho uma base bíblica. Por que, Ronson, você não tem uma base bíblica? Porque raramente nós encontramos, ou muito intrinsecamente nós encontramos em alguns textos bíblicos, falando sobre o contrato de casamento. Não fica explícito, não há nenhuma referência bíblica explícita falando do contrato de casamento. Esse contrato não tinha a finalidade de preservar a família, porque o contrato, na verdade, de casamento, ele preservava e preserva o patrimônio, ele não preserva a família. Quantas pessoas casam-se no cartório na sexta-feira e na segunda ingressam com pedido de divórcio? Quantas pessoas fazem compromissos e 3 meses depois já estão se divorciando? O cartório, o contrato de casamento, ele não assegura a família. Quem assegura a família é Deus.
É por isso que tem mais um princípio bíblico para o casamento. Que princípio é esse, irmãos? Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver que quando Deus termina de casar Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que Deus os abençoou. É por isso que Jesus vai dizer no capítulo 19 de Mateus, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Um grande princípio bíblico chama-se a bênção de Deus. E como que Deus abençoa os casamentos, Anderson? Por intermédio de um líder religioso, por intermédio de uma bênção apostólica. Precisa ser uma grande cerimônia, Anderson? Não precisa ser uma grande cerimônia. Mas se eu puder fazer uma grande cerimônia, faça. Se você puder, não prive a sua esposa de participar desse momento tão bonito. Mas se você não puder fazer uma grande cerimônia, o que importa é receber a bênção sacerdotal. Mais importante do que um papel são os princípios bíblicos. E aí você fala, ficou doido? Ficou maluco? Não, não fiquei. Sabe quem casa no Brasil? Não é a igreja. Quem casa no Brasil é o Estado. É o Estado que determina quem pode casar. É o Estado que diz quem vai casar com quem. E a igreja, como que fica diante dessa situação? A igreja, na verdade, ela só faz o papel religioso. Tanto é, na sua informação, de que a igreja, no máximo, é permitido a ela fazer um casamento civil com efeito, um casamento religioso com efeito civil. Mas isso só se ela tiver permissão para fazer. Ou seja, quem casa no Brasil não é a igreja. Quem casa no Brasil é o Estado. O Estado define quem casa com quem. A igreja não. A igreja define como que é casamento com base na Bíblia Sagrada. Por isso, querida, dizer que uma pessoa que está vivendo junto há mais de 10 anos, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, que recebeu uma bênção sacerdotal, uma bênção pastoral, recebeu uma oração por essa união, uma pessoa de caráter, uma pessoa que publicamente todos sabem que são casados, uma pessoa que tem compromisso um com o outro, que tem uma família constituída, tem o objetivo de um relacionamento formar uma família. Como posso eu dizer que essa união está em pecado? Por isso, querido, não se engane. O cartório ou o contrato não define o conceito de casamento à luz da Bíblia. É a Bíblia que define quais são os parâmetros para um verdadeiro casamento ser reconhecido por Deus. Vou repetir para você alguns deles, os mais importantes. Heterossexual, Gênesis, Mateus. Segundo princípio, ele precisa ter o objetivo de constituir família. Deus disse a Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Terceiro princípio, ele precisa ser algo público. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, uniciar sua mulher. Isso é uma atitude pública. Você tem exemplo de Isaac com Rebeca, você tem exemplo de Ruth com Boaz. E o quarto e último princípio é que ele precisa ser abençoado por Deus. E eu entendo que essa bênção é a ministração de uma palavra de bênção vinda da parte de um homem de Deus ou de um líder que sirva a Deus. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído com o seu conhecimento. Não se engane, quem casa é o Estado, mas quem define o que é casamento para Deus é a Bíblia Sagrada. E você não encontra fortes evidências de contratos de casamento, não encontra fortes evidências de registros de casamento à luz da Bíblia. Ok? Título de informação. Apenas no período dos Macabeus é que surgiu o primeiro contrato de casamento. Ok? O primeiro contrato de casamento surgiu para preservar a imagem da mulher, porque quando havia uma separação, o homem dava carta de divórcio para ela e ela ficava a Deus dará, vamos assim dizer. É por isso que surgiu o contrato de casamento, conhecido no hebraico como Ketubá. Ele não tinha o objetivo de preservar a família, ele tinha o objetivo de preservar o patrimônio que cabia o direito à mulher do divórcio. Observe que não é o papel que preserva, quem preserva é Deus. Casamento é a luz da Bíblia, não a luz das orientações do Estado. O Estado define quem ele quer e quem ele autoriza a casar. A Bíblia determina o que é casamento para Deus. Espero ter te ajudado. Forte abraço. Fique com Deus.